Olá, uma tarde cinzenta, entre quente e fria, mais para fria, meio garoenta, desta quarta-feira, dia 9 de outubro, eu venho aqui cobrar. Olha bem, passou um navio, provavelmente estrangeiro, ao largo da costa nordestina e derramou óleo cru no mar. Segundo um estudo da Petrobras, esse óleo cru, ao que tudo indica pela sua composição química, é originário da Venezuela. Bom, eu não sei se é crime ou se foi um acidente. Ninguém sabe, nem as autoridades sabem. Agora, uma coisa é certa, a origem do petróleo é venezuelana, o navio, tudo indica, é estrangeiro e, sendo acidental ou criminoso, o navio tinha a obrigação de avisar a Guarda Costeira, a Marinha Brasileira, do derramamento de óleo se tiver sido acidental. Porque, evidentemente, tendo sido criminoso, não tem sentido de avisar, né? A falta de aviso tornou a tragédia mais grave. Sem dúvida, o maior desastre ambiental no litoral do Nordeste do Brasil, segundo Flávio Lima, coordenador-geral do projeto Cetáceos da Costa Branca da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O que acontece, segundo os especialistas, é que o óleo cru pode afetar a digestão dos animais e o desenvolvimento de algas, essenciais para a cadeia alimentar dessas espécies. Além disso, alertam a possíveis riscos para a saúde humana. Eu acabo de ver cenas no noticiário da TV horrorosas, mostrando as verdadeiras placas, as manchas de óleo que boiaram, chegam e se transformam em placas nas praias. No mar, elas ameaçam tartarugas, aves e o peixe-boi marinho, o mamífero dos oceanos mais ameaçado de extinção do Brasil. Aí eu quero lembrar o seguinte, tem uns babacas, ambientalistas babacas e oportunistas, que vivem falando a idiotice, inclusive esse idiota desse Emmanuel Macron da França, de que a Amazônia é o pulmão do mundo. E não é. Cientificamente está provado. Sabe qual é o pulmão do mundo? O fundo dos oceanos. As algas marinhas que, com a sua respiração, fazem com que se mantenha o oxigênio, apesar de toda a poluição no planeta água, né? Como diria o Guilherme Arantes. Pois é isso aí. Esse descuidado ou bandido que jogou óleo, possivelmente venezuelano, em mares do meu Nordeste natal, ele é um assassino. É um assassino de animais marinhos e um assassino que altera, isso sim, o pulmão da humanidade. As autoridades brasileiras, o ministro Ricardo Salles falou uma coisa que é óbvia, é muito difícil adivinhar uma coisa dessa e nós temos notícias muito antigas, aquela notícia no Alasca, mesmo notícias em mares territoriais brasileiros ou próximos de grandes fontes de produção, de extração marinha, se extrai muito petróleo no mar, inclusive em Brasil, na Bacia de Campos, no Brasil, né? Pois é, só que eu estou acompanhando o noticiário e só se cobra das autoridades. Cadê a dona Greta Thunberg, a menina sucesso que defende o meio ambiente, hein? Cadê a condenação dos bandidos ou dos descuidados que fizeram isso? Olha, eu vou te dar uma ideia. Eu trabalhei no Ministério da Indústria e do Turismo no Brasil, no governo Itamar Franco, e viajei num helicóptero entre Recife e Maceió, naquele litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Os técnicos do Banco Mundial que me acompanhavam me disseram que aquele era o maior potencial turístico em mares da terra, comparável apenas com Cancún, no México. É esse paraíso que está sendo atacado por um bandido ou por um descuidado, tanto faz, o efeito é o mesmo.
As pessoas são afetadas, não tanto como o Brumadinho, porque nessas explosões de barragens morrem pessoas, tem pessoas desaparecidas. Não é o caso, até agora, do caso do mar. No caso do mar, há uma agressão violenta à flora e à fauna marinhas e uma agressão à economia da região, que é uma região pobre, que tem praias belíssimas, atingiu, por exemplo, a região de Mangue Seco, lá entre Sergipe e Bahia, que é um lugar para Morro de São Paulo, a praia de Cambuinha, em João Pessoa, e por aí afora. Então eu quero saber o seguinte, cadê a esquerda, tão loquaz para criticar o governo, tão muda, quando o assunto muda para o lado da Venezuela? Uma ditadura cruel, uma ditadura porca, se for verdade mesmo que esse ódio foi derramado, porca, suja o mundo e ninguém reclama. Cadê o Papa Francisco? O Papa Francisco está aí se preparando para canonizar a irmã Dulce, que, coitada, uma santa, né, e está servindo de pretexto para os canalhas do Congresso Brasileiro irem para lá para a canonização dela e adiarem uma possível economia que o cidadão brasileiro pode ter com a reforma da Previdência. Então eu quero saber, cadê os porta-vozes ambientalistas, os defensores do Macron, que não passa de um bestalhão e que vive dependendo do voto dos agricultores e por isso ataca o Brasil, porque ele não tem competência para competir no mercado internacional com o Brasil, com a agroindústria brasileira, né? Pois é, hoje esse assunto me comoveu tanto que nem a questão da saída do Bolsonaro do PSL, eu vou tratar dela e vou tratar também da safadeza contra o Moro, da qual participa o novo Procurador-Geral da República do Bolsonaro, que é o Aras. Mas eu até fiquei em dúvida se eu devia, mas eu fiquei tão emocionado vendo as imagens do Nordeste que eu resolvi abrir com ela. A outra notícia que eu tenho, que eu já falei que poderia até ter aberto, ela me foi indicada pela Tereza Queiroz Aliberti. A Tereza escreveu o seguinte, num comentário a um dos vídeos meus aqui. Infelizmente, Bolsonaro ficou refém por defender interesses dos filhos. É o que nos parece. Bom, isso me fez lembrar o Nando Moura, cujas críticas o Bolsonaro deveria ouvir para aprender, em vez de insultá-lo. E o Nando Moura tem alertado desde o início para essas relações do Bolsonaro com pessoas... Bom, é o seguinte, o Luciano Bivar foi presidente do Esporte Clube Recife, portanto cartola, portanto uma pessoa que não é confiável, né? Você conhece algum cartola do futebol que seja confiável? Já disse que o Bolsonaro não tem condições de ficar no PSL. O PSL era um partido que tinha 2 deputados. Agora tem 52, é a segunda maior bancada, só perde para a do PT na Câmara. E essa briga do PSL é uma briga por dinheiro. É muito dinheiro desse fundo partidário. Aí você vai dizer, olha, o fundo partidário não devia existir. Você sabe que eu vivo dizendo isso. E o fundo partidário é motivo de escândalo, e é um motivo de escândalo que está fazendo o Jair Bolsonaro sair do partido, porque o Jair Bolsonaro ele seria candidato por um partido pequeno, ou seria candidato pelo partido grande que o acolhesse, mas as ditaduras partidárias jamais permitiriam isso. E ele terminou se aliando aí a esse PSL, mas não é um partido. Olha, o Estadão fez um levantamento e mostrou que o Bolsonaro passou, desde que passou pela política, por 9 partidos, desde 1988, quando ele se filiou ao Partido Democrata Cristão, pelo qual se elegeu vereador no Rio. Em 93, a sigla se fundiu com o Partido Democrática Social e virou Partido Progressista Reformador, e o Bolsonaro se filiou nele. Em 95, uma nova fusão do PPR com o Partido Progressista, criado um ano antes, nasceu o Partido Progressista Brasileiro, PPB, que abrigou o Bolsonaro até 2003. Em 2003, o PPB virou PP. Bolsonaro filiou-se ao Partido Trabalhista Brasileiro, aquele que foi fundado pelo Getúlio e foi roubado do Brizola. Ficou 2 anos. Em 2005, o deputado federal teve uma rápida passagem pelo Partido da Frente Liberal, PFL, que hoje é o Democratas, o DEM.
E depois foi para o PP, onde ficou até 2016, e aí trocou a sigla pelo Partido Social Cristão. Deixou o PSC em 2018, de olho na eleição presidencial, e aí foi para o PSL. O PSL está aí para botar a mão na grana, e há uma discussão grande sobre essa grana, que é dividir entre eles lá, ou dar uma injeção nas campanhas municipais do ano que vem e na presidencial, na qual o Bolsonaro será candidato em 2022. Então, nessa luta livre, o Bolsonaro terminou saindo do partido e a questão ficou o seguinte: o Bolsonaro saiu porque ele não quer se meter num escândalo aí de 7 varas de dinheiro lá no PSL com o Luciano Bivar. Ele até falou uma coisa, que o Luciano Bivar estava queimado lá para os repórteres, né? Mas ele está lá mantendo aquele Marcelo Álvaro Antônio, ninguém sabe por quê, né? O cara foi indiciado pela Polícia Federal e acusado pelo Ministério Público Federal. Ora, antes de terminar, eu não posso deixar de falar, até porque eu já disse aqui para você, que o Augusto Aras, que o Bolsonaro nomeou para a Procuradoria-Geral da República, tem uma história que ninguém parece que consulta no Palácio do Planalto, ninguém leva em conta. O Aras tem raiz da esquerda e do PT. O pai dele, Roque Aras, foi um camarada, eles são lá de Monte Santo, né? A origem familiar deles é Monte Santo, o lugar onde Glauber Rocha filmou Deus e o Diabo na Terra do Sol, lá perto de Canudos. Agora, o pai, Roque Aras, foi ligadíssimo a um ícone da esquerda no Brasil chamado Chico Pinto. Era um deputado de Feira de Santana que chegou a ser processado e preso na época da ditadura. Agora, o que ninguém sabe é que o Chico Pinto era um falso esquerdista. Na verdade, ele era um delator, amigo de coronéis do Exército, para os quais ele entregava informações sobre a esquerda que pegou em arma, né? O Roque Aras foi auxiliar dele e, como o Bolsonaro, se filiou em vários partidos. Foi do PMDB, foi do PTB, foi do PT, se elegeu deputado pelo PT, passou para o PV e hoje está no PV. E o Gustavo Aras tinha muitas ligações com o PT através do pai, né? Agora, ninguém estuda isso. Ele fez um discurso muito próximo de tudo que o Bolsonaro fazia, praticamente repetitivo, foi indicado para a Procuradoria-Geral, depois contou uma lorota comprida para os senadores para ganhar, ganhou com facilidade e agora está combatendo abertamente não, com adversativas. Olha, a Lava Jato eu apoio, mas certas pessoas, o Brasil todo sabe, coisas desse jeito, sem falar nomes concretos, e eu vou lhe dizer um negócio: não podia ter sido pior a escolha. Bom, mas isso aí não é problema meu, não sou eu que escolho o procurador-geral, nem você, então vamos ficando por aqui, né? Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.